Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 6 de outubro. Agora na Espanha, 13 horas e 11 minutos. No Brasil, 8 e 11 da manhã. Gente, o que está segurando a BTC agora nesse momento é a aresta superior da nossa grande cunha triangulacional de acumulação. Vocês vejam que a gente fez a máxima nessa madrugada em 20.456. A gente precisa romper esse patamar de 20.500, 20.600. A base da nuvem está em 20.700. A aresta superior está nesse patamar de 20.500. A linha superior do canal de Keltner está exatamente em 20.630. Então tá tudo embolado. A gente bateu nesse patamar. No intraday a gente consegue ver melhor essa movimentação. A gente bateu nesse patamar, deixa eu botar aqui na BTC, olha aqui. Durante a madrugada a gente estressou a upper aqui no intraday, bateu nesse patamar e recuou. Se não tivesse tanta resistência nesse patamar, provavelmente a gente já teria buscado esse topo aqui acima de 20.800. Mas é normal essa acumulação. Agora tudo depende também do DXY, que está se segurando para não desabar, porque encontrou um platô de suporte na mediana do canal de Keltner. Então o DXY, na verdade, já vai cair como uma jaca, porque o que está segurando o DXY nesse momento é a mediana do canal de Keltner. Lembrando que o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra francos suíços, euros, libras esterlinas, ienes japoneses, e existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY cai, a BTC sobe. Então, esses últimos 4, 5 candles aqui no diário, o DXY vem caindo e a BTC acabou ganhando essa tração impulsiva. Agora o DXY está encontrando um platô de suporte e a BTC está encontrando uma resistência. Mas é normal, na projeção a nebulosidade avermelhada começou a afinar bastante, o que indicia que deve vir um rompante aqui num pump espasmódico, que seria uma onda impulsiva de número 1 em direção a 30 mil dólares. No gráfico da nossa banda de VWAP mensal, ficou bonito o candle de hoje, segue com uma protuberância em relação ao corpo real do candle comprador de ontem, o que indicia que a inércia movimentacional dessa onda compradora não terminou, não aconteceu o chamado engolfamento. A protuberância do corpo real desse candle de hoje comprador dá conta de que esse impulso, essa inércia movimentacional compradora ainda não terminou, não foi dissipada ainda. A gente tem fôlego ainda para buscar ou eventualmente para romper aquela cunha triangular. No intraday, como eu já reportei, a BTC foi didática, lambia a upper, voltava para VWAP, lambia a upper, voltava para VWAP, lambeu a lower, chegou a esgarçar um pouco e agora segue retornando em direção a VWAP, que está lá em 20.300. Já eu vou ofertar os sinais. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, porque a BTC foi absolutamente didática. O último fechou nessa pernada aqui, que buscou a VWAP, e já eu vou ofertar, porque a gente está muito próximo aqui da lower. E na seara fática, a Coreia do Sul faz a primeira prisão no caso Terra Luna. Os promotores sul-coreanos supostamente prenderam um funcionário assessor do Ducon. Ele era funcionário da Terraform Labs desde a fundação da empresa. Enfim, as autoridades sul-coreanas estão dando conta de que a sistemática da stablecoin 100% algorítmica, a UST, que despegou do dólar e causou um crash de dezenas de bilhões de dólares, era na verdade um esquema Ponzi mais sofisticado. E a União Europeia dá um passo em direção à regulamentação do mundo cripto. O Conselho da União Europeia concordou com o texto base do regulamento de mercado de ativos digitais, de criptoativos. Isso é muito bom porque o mundo não pode ficar esperando a regulamentação, o marco legal dos criptoativos pela jurisdição norte-americana, já que já está definido que esse marco legal só vai ser produzido pelo Parlamento Federal norte-americano após as eleições de meio período, que vai acontecer agora, e vai criar a nova legislatura que provavelmente vai ofertar o marco legal pela jurisdição norte-americana. E a Nasdaq alega que precisa de uma maior regulamentação
para lançar uma exchange de criptomoedas, avisa o seu vice-presidente. A Nasdaq disse que, em que pese o brutal crescimento desse mercado, eles consideram que já está bastante saturado, com muitos provedores de serviço e pouca regulamentação. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Suíço está monitorando a situação do Credit Suisse. O mercado se pergunta o que os traders de crédito sabem que os traders de ações não sabem, porque há um descompasso. As ações subiram nos últimos 2 dias, enquanto a situação de liquidez do banco vai piorando a cada hora. O enorme campo de gás natural da Europa Ocidental que não pode ser usado. Os riscos de terremoto fazem com que os moradores holandeses não estejam dispostos a cobrir o déficit de energia relacionado à Rússia. Sob os pântanos pontilhados dos moinhos de vento holandeses, fica a maior reserva de gás natural da Europa Ocidental. O extenso campo de Groningen ele possui capacidade inexplorada suficiente para substituir já nesse inverno boa parte do combustível oriundo da Rússia, que a Alemanha, inclusive, importava da Rússia. Poderia suprir a necessidade alemã e a necessidade da Europa Ocidental. Porém, o risco de terremoto associado a essa extração fez com que os moradores da região impedissem o governo de levar à frente a exploração desse campo. É bizarro, mas tem um campo na Europa Ocidental de gás natural que poderia suprir o embargo ao gás natural russo e agora, né, a sabotagem do Nord Stream 1, e os moradores simplesmente batem o pé e não querem a exploração ali. A Arábia Saudita despreza o Joe Biden e ajuda Putin com mais um corte brutal na produção de petróleo. A Casa Branca criticou fortemente o corte de 2 milhões de barris dia promovido pela OPEP nas últimas horas. Segundo a Casa Branca, é uma visão míope da geopolítica internacional. Na verdade, o Mohammed bin Salman, quando fez esse cumprimento de punho recebendo o Joe Biden lá na Arábia Saudita, foi mais um detalhe da incrível palhaçada que foi essa visita. Foi só o Joe Biden virar as costas, voltar para os Estados Unidos, que o MBS voltou a ajudar o seu amiguinho Vladimir Putin. Eu já havia alertado aqui no canal que a relação dos dois é próxima da intimidade do Mohammed bin Salman com Vladimir Putin. Gente, o mundo tá maluco, a BTC segue acumulando, a gente encontrou um platô resistencial muito interessante, que é justamente esse encontro cósmico da aresta superior da nossa cunha triangular, a linha superior do canal de Keltner e a base da nuvem de Shimoku no diário. Ou seja, a gente vai ficar aqui acumulando forte para em algum momento explodir. Lembrando que a nuvem exerce uma força gravitacional que suga o preço sempre que ele se aproxima dela. Pode ser que isso aconteça agora, como aqui, ó. Sugou, só que aí a nuvem se comportou como resistência, acabou voltando. Mas como a gente já está no bico dessa figura triangular, a gente já está muito propenso a romper e buscar 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? O DXY tá ali, ó, na beira do abismo, querendo cair como uma jaca. Ainda não caiu porque encontrou o platô de suporte da medina do canal de Keltner. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, XTZ. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.